Olá, gente. Boa tarde a todos. Vamos a iniciar nossa aula. Vamos ao que interessa, o que está projetado aí na tela para vocês. Vamos lá. A gente inicia um conteúdo novo hoje, que são questões de sociedade e indivíduo. É uma questão bastante definidora para a própria disciplina, a própria ciência social, e é uma continuação do que a gente viu nas últimas semanas, né? 2 semanas atrás, que foi um conteúdo de apresentação da disciplina, né? Apesar que no final do terceiro bimestre, quarto bimestre, mas era um conteúdo também que se apresenta novamente para, nos últimos conteúdos do ano, deixar mais claro qual é a proposta da própria ciência social, né? Proposta na prática, né? O que é que, literalmente, a gente pode falar a palavra para que serve, né? Palavra não. Esse questionamento, né? Questionamento que até a própria filosofia, outra nossa disciplina, faz de tudo, né? Então, a gente faz essa pergunta: para que serve a sociologia? A gente sempre tem esse questionamento para tudo nas nossas vidas, né? Quando se a gente for fazer uma questão de equilíbrio de tempo e não desperdiçar o nosso tempo, a gente se pergunta: para que serve? E a serventia, digamos assim, né? Mas muito mais ampla do que questão de servir, é a resposta que essa ciência social traz, né? Para as várias questões que se colocam sobre a sociedade. Questão de funcionamento, as questões históricas que a gente viu nas aulas passadas, sobre o início, né, da formação da sociedade, que até falei para vocês, como está aí no vídeo anterior, o coletivo, até falei que o coletivo seres humanos seria, a questão moderna seria sociedade, né? A gente fala grupo, é óbvio, né? Mas o coletivo, a união, né? A unicidade dos seres humanos hoje e sociedade, né? Viver em sociedade. E o viver em sociedade está inserido em todas as questões do viver em sociedade, está a questão da cidadania também, né? Que também passei para vocês o significado de cidadania, que vem de um membro, né, que pertence a uma cidade, né? O próprio significado, a própria palavra, né? Quando a gente vê a etimologia da palavra, é que dentro do nome cidadão tem a própria nome cidade, né? E o cidadão é um membro vivo, né? Que faz parte ali de toda a superestrutura, tanto física como humana, de uma cidade barra sociedade, né? Uma cidade era formada por sociedade. A evolução das sociedades, o próprio surgimento das sociedades, ele não fica separado, não tem como separar do próprio surgimento das cidades. Se fala, principalmente em história, sociedades caçadoras, coletoras. Termo correto, mais explicativo, grupos mesmo. Grupos nômades, que eu até falei para vocês nas aulas passadas. Grupos que a sociedade humana era caracterizada basicamente assim, ela vivia de um local para o outro, em busca ali do sustento, né? Da caça, questão da carne, o próprio questão do couro para vestimentas, seja o couro, seja lã, e o restante dos alimentos, que era frutas, verduras, era simplesmente colhido o que havia disposto, né? Da própria natureza. E eu falei para vocês que a grande mudança da humanidade, a gente pode separar o antes e depois da agricultura, né? Ou seja, a grande mudança da sociedade foi a agricultura. E se a gente é uma sociedade altamente avançada, tecnologicamente, socialmente falando, com todas as divisões, né? Todas as hierarquias, com todas as
especificidades de cada povo, de cada cultura, de cada país, blocos econômicos e entre outras milhares de coisas, a gente sabe que a agricultura hoje é muito importante, porque é dela que vem, por exemplo, a alimentação, né? Um grande debate atual, a questão ambiental também, envolve também a prática da agricultura, que envolve desmatamento, envolve a questão do agrotóxico e práticas que vão sendo deixadas, né, para trás, que se revelam menos eficientes no sentido de produção e no sentido, principalmente agora, de impacto ambiental, né? Houve uma evolução na agricultura, né, moderna, em que foi possível, através de várias técnicas, se produzir mais em um espaço menor. Não entrando em detalhe todas as problemáticas que essas evoluções técnicas, né, alimentar envolve, mas o que eu quero trazer aqui é que se produz mais em menos, no mesmo espaço ou em menos espaço, automaticamente, na teoria, né, se revela tanto teoria como na prática, não em todas as vezes, mas automaticamente se tem a necessidade de desmatar menos, né? Tem áreas também que, embora já tenham sido desmatadas, passam por projetos tanto privados como públicos, né? Mas a maioria privados, de iniciativa privada, os próprios proprietários, né, dessas terras desmatadas, programas de reflorestamento. São programas que os frutos vêm a longo prazo, mas quando ele vem com resultados literalmente impactantes, né? Literalmente impactantes. Porque as matas, as florestas, elas não só têm a questão da sequestramento de carbono, a própria vida, né, animal, mas sim ela propicia tanto o surgimento como a manutenção de rios. Não é, não é, raro a gente ver, quando a gente pesquisa sobre essas propriedades que passam por reflorestamento, surjam vários córregos, água limpa, né? Vem dos lençóis freados que a mata ela possibilita, que ela protege o solo, tem toda a questão de filtragem. A gente sabe disso. Muitas propriedades agrícolas hoje têm as matas ciliares. É uma faixa muito estreita, mas é o mínimo para garantir a segurança de rios. Né? Matas ciliares são aquelas matas que margeiam os rios, enfim. Saindo da questão da agricultura, que a gente sabe, como passei para vocês, foi um parâmetro que a gente estuda o antes e depois da prática da agricultura nas sociedades, e a gente entende que a transformação vinda da agricultura, ela propiciou a evolução e, eu posso dizer, a própria criação, né, da sociedade, né? No sentido amplo e propiciador, né, do surgimento das cidades também. As cidades só passam a surgir nos primeiros povoados, que deu origem às primeiras cidades, né, principalmente lá na região da Mesopotâmia, terra entre rios, que vocês estudam em história, tanto no ensino fundamental como médio. As primeiras cidades surgiram com a fixação desses povos, né? E com essa fixação, várias outras questões sociais e tecnológicas se desenvolveram. Eu não vou entrar em detalhes porque, apesar que esse assunto é muito importante e interessante, não é o nosso caso, né? Porque seriam várias aulas, né? Como eu sempre falo, né? Se a gente estudar sobre o surgimento da sociedade, né? A gente começa a entender também como surgiu e a entender um pouco de como chegou até o que é hoje, né? Toda a sociedade complexa. E eu até sempre falo questões tecnológicas, né? Que destaca também muito, separa a própria tecnologia, né? Tecnologia de ferramentas, sempre falo para vocês, tecnologia é natureza modificada, né? Qualquer tipo de modificação feita pelo ser humano, né? Para facilitar qualquer tipo de ação dele, né? Seu dia a dia,
é uma tecnologia, desde um martelo, posso citar desde a pedra lascada, né, a as tecnologias atuais, né, smartphone, televisores, processadores, né, que tudo praticamente tem processadores. Estamos já entrando para a internet das coisas, né, em que coisas vão tendo internet hoje, né? Lava roupas, a máquina de lavar roupa com internet, com Wi-Fi no caso, né? Lâmpadas, entre outros produtos aí do dia a dia. Então, toda essa evolução, ela não ocorreu do nada, né? A gente sabe que passou por um longo processo, e andando, diríamos, bilateralmente, duas evoluções lado a lado, né? Que é a evolução social e a evolução tecnológica. E eu citei nas aulas passadas que a própria Revolução Industrial ela veio de uma necessidade, né, de se produzir mais, porque as cidades estavam evoluindo como nunca antes, né, desde seu surgimento ali após a agricultura. As sociedades estavam evoluindo muito, chegando ao ponto das primeiras cidades, como dessa era moderna, Paris, Londres, a passar de 1 milhão de habitantes. Isso é uma coisa normal hoje, né? Mas no século XVIII, século XIX, as cidades não tinham uma infraestrutura para que tivesse um equilíbrio, tanto de moradia, de fluxo, equilíbrio de saúde também, para comportar tantas pessoas em cada vez mais um lugar menor, né? Então, veio a Revolução Industrial e com uma necessidade, e a partir do momento que ela se instala, né, e se faz parte do dia a dia e transforma profundamente a indústria, tudo que envolve a indústria, ela passa, a partir do momento que ela se torna fixa, fixa não, mais aprofundada, ela passa agora a criar as novas necessidades, né? Ela surge de uma necessidade social, produção, demandas, população cada vez maior, e ela passa agora, né, a criar, vou dizer, tendências, né? A gente vê muito hoje, principalmente uma questão que, ao meu ver, se pensa muito hoje no impacto ambiental que a humanidade traz para o planeta, e isso deve ser repensado, não só repensado, mas mudado, isso que eu vou falar agora. É que, acho que todo mundo já sabe, né? O que eu vou falar, acho que todo mundo já ouviu falar. Que as coisas, elas duram cada vez menos, né? No geral, né? As coisas quebram mais fáceis, uma coisa que se desgasta no aparelho, você vai lá procurar, você tem a troca, bateria, por exemplo, né, que se desgasta rápido, ela envelhece quimicamente. E, muitas vezes, o preço da bateria ou de algum outro componente é muito caro, né, é inviável. Isso antigamente ocorria muito. O preço da bateria era o preço do produto, ou seja, você joga fora e compra outra. Hoje, é claro, está um pouco diferente, se torna mais viável trocar a bateria, isso é óbvio, né? Mas smartphone, por exemplo, quebra uma tela, dependendo da marca ali, a tela não é um valor do novo, mas é quase. Você vai gastar ali 60, mais de 50% do valor do novo para manter o que você tem em funcionamento. Isso não é porque aquele componente ali custa muito mesmo, de fato. É justamente isso está instalado na indústria tecnológica para que as pessoas sejam induzidas, tanto financeiramente como aquela necessidade, né, entre aspas, criadas pela indústria, de você estar sempre comprando, mesmo sem necessidade. Até mesmo sem necessidade tecnológica, de fato, né? Os aparelhos evoluíram muito, o smartphone é um deles, que não existe muita necessidade de a gente fazer uma comparação de trocas anuais, mas sempre vai haver um ponto ali de mudança e a publicidade, né, privada de cada empresa
vai incentivar a gente ali, né, querer trocar, né, vai querer convencer. Muitas vezes conversa muita gente, né, tem um convencimento. É quando ali a propaganda ela funciona, né, quando ela convence de fato. E ficando de lado, né, qualquer tipo de prática consciente ambiental, né. Se eu posso passar anos com tal coisa, eu deixo de passar porque eu quero ali o mais atual, eu eu ajudo, né, a contribuir ali com o acúmulo de lixo eletrônico. É um problema muito grande em muitos países, principalmente na Europa. E alguns países estão jogando esse lixo eletrônico em outros países pobres, países não desenvolvidos. É igual a poluição da camada de ozônio. Muitos países que não têm infraestrutura é o que mais sofrem com os impactos ambientais. E os que causam essa poluição têm ali alguns problemas, mas têm infraestrutura, têm dinheiro e muitas vezes não são impactados com esses países pequenos, né? Então, a ação e reação, ela gera desequilíbrios também, né? Não só esses desequilíbrios ambientais. E tudo isso que eu estou falando desse assunto é justamente para ver, a gente entender de forma não profunda, né, a relação entre sociedade e natureza, né? Mas o assunto, como vocês estão vendo projetado na tela, é sociedade e indivíduo. E, de fato, a gente vai ver a partir de agora, né, as diferenças entre sociedade, entre indivíduo e sociedade. O indivíduo, a própria palavra diz, é o ser, cada ser único, né? Cada cidadão, cada membro da sociedade. A diferença, apesar que a sociedade ela é formada por vários indivíduos, né? Centenas, milhares, milhões, né? Dependendo do tamanho de uma cidade, né? Não vou desassociar a sociedade de cidade, né? Sempre vou exemplificar uma sociedade e trazer uma cidade como exemplo, né? A visão dicotômica entre indivíduo e sociedade é fundamental nas ciências sociais. Dicotômica é as diferenças. Tem ali uma disparidade, uma separação. Muitas vezes, visões, opiniões tendem a separar as coisas, né? E faz parte dos primórdios do desenvolvimento da sociologia. Primórdios é início, que surgiu em meio a um crescente processo de industrialização, como eu falei, né? As necessidades que criaram a industrialização e as necessidades que a industrialização criou, após instalada, iniciada ainda no século XVIII, já final do século XVIII. Século XVIII é um século de várias revoluções, tanto tecnológicas como sociais. Também vimos na aula passada. E que levou ao surgimento de inúmeros problemas sociais no início do século seguinte, quando surgiu a disciplina. Vou falar disciplina aqui também, quando surgiu a ciência social, sociologia, né? Podemos dizer que as transformações ocorreram pela transição de uma realidade rural para um ambiente urbano e industrial. O grande êxodo rural. O êxodo rural, aí eu volto na questão da Revolução Industrial. O êxodo rural, ele surge como interesse das pessoas viverem na cidade. Isso é antes da indústria, que eu estou falando agora, né? Antes da Revolução Industrial, a indústria já existia. Antes da Revolução. As pessoas confundem muito a Revolução Industrial com a criação da indústria. A gente não faz uma revolução em uma coisa que não existe ainda. Então, é uma coisa que até a gente não para, muitas vezes, para pensar nisso. A indústria já existia. O que houve foi uma revolução. Veio a máquina a vapor, né? Revolução tecnológica profunda. Voltando, né? Antes da Revolução Industrial, o êxodo rural já se intensificou. As pessoas, como em toda a história da humanidade, eles sempre procuraram ter acesso ali o que precisava, né? Tanto alimentos como qualquer tipo de outra necessidade, né? Vestimentas, calçados, roupas, etc., tecido. E isso, naturalmente, sempre se concentrou nos centros urbanos, né? Nas urbes, o nome antigo de cidade, né? Nas cidades. E isso também acarretava, se concentrava um maior número de serviços e concentrava também um maior número de mão de obra, né? Então, as pessoas iam atrás de produtos e mão de obra, ou se empregar, né? Saiu do campo e iam para a cidade.
E aí que vem aquilo que eu falei, né? Isso surgiu muitas necessidades. Também aliado a uma mudança na saúde. As pessoas começaram a viver mais tratamentos de saúde. Aí a medicina foi evoluindo. O simples ato do chá inglês, por exemplo, causou já uma mudança que fervia água. Na percepção de ferver água, perceberam que muitas doenças diminuíram. Aí se voltou a atenção para a higiene da água, né? Entre outras questões de saúde. E aconteceu tudo o que eu falei, né? Criou uma necessidade de uma produção de produtos, principalmente produção têxtil, que é tecido, que fosse mais rápida, em série, que atendesse ali a crescente população vivendo nas cidades e a crescente população no geral. Já havia exportação, a globalização estava dando um aspecto que se vê hoje, após as grandes navegações, e essa necessidade surge para suprir a própria Revolução Industrial. Né? E depois, como eu já falei, ela vai criando as suas próprias necessidades comerciais, industriais, entre outras. Então, esse êxodo é causado por isso, pela questão do interesse na concentração de serviços da cidade e a própria questão de mão de obra causada pela indústria crescente. Londres e Paris, digamos que em uma visão urbana, tanto social como estrutural, sofreram bastante no século XIX. Já tem um documentário, tem um livro, que o título dele é Londres e Paris do século XIX. É uma verdadeira bagunça. A própria cidade de Paris, como se a gente pesquisar como ela é hoje, né, como a gente vê ela hoje, e ela foi após esse período. Ou seja, a Paris de hoje, aquelas ruas organizadas, é do século XIX. Houve uma reforma, né? Quem deu início a essa reforma foi Napoleão Bonaparte. Os monumentos que têm quase 1000 anos já existiam, né? Catedral Notre Dame, entre outras. Mas a cidade não tinha essa organização que a gente vê hoje. E, justamente, foi uma necessidade do aumento da população, desses dois motivos, né? Todo mundo querendo viver na cidade e as possibilidades que a indústria crescente ela oferecia nesses dois países, né? A França ela se industrializou um pouco depois da Inglaterra. A Inglaterra foi a pioneira, mas a França veio em seguida. Então, continuando, o advento de estruturas sociais mais complexas fez com que os homens se vissem na necessidade de compreendê-las. Brota uma nova ciência que, partindo do instrumental das ciências naturais e exatas, tenta explicar a realidade, estudando sistematicamente o comportamento social dos grupos e as interações humanas. Estudar sistematicamente, se aprofundar, né? Tanto questões causais, né? As causas, como os resultados. Na verdade, os processos que levaram às causas, é o contrário. Então, tudo isso, qualquer assunto, ele viu a necessidade, com as evoluções tecnológicas, sociais, de se aprofundar. Então, o século XIX ele não é só o surgimento de século XVIII e XIX, surgimento de revoluções, surgimento de novas tecnologias, mas sim, podemos dizer, uma pequena revolução na ciência e no aprofundamento que deu a criação de várias ciências, sociologia, própria separação de história, geografia, entre outras. Isso possibilitou maior aprofundamento em vários tipos de áreas do conhecimento, né? Ciências exatas, sociais, da natureza. Basicamente, buscou-se compreender que todas as relações sociais estão conectadas, formando um todo social, que chamamos de sociedade. A passagem de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, com a formação de grandes cidades, abriu novos espaços de sociabilidade, em que conviveram pessoas diferentes e estranhas umas às outras.
com objetivos e motivações distintas. Esses novos espaços substituíram os espaços tradicionais de relações. Essa transição é essencial para compreender a sociologia. O rápido processo de urbanização provocou a degradação do espaço urbano anterior, do meio ambiente e a destruição dos valores tradicionais. As indústrias atraíram as populações rurais para as cidades. Próxima aula, eu vou ver isso bem aprofundado. Esse próprio parágrafo aqui, esse trecho, ele fala muita coisa, que não tem como nem falar um pouco de cada um aqui, não dá tempo. Eu vou dar continuidade agora em um vídeo para a gente finalizar nossa aula. Só um momentinho. Para você, qual é o principal agente dos fenômenos sociais? A sociedade ou os indivíduos? É possível eximir a sociedade de responsabilidade sobre as ações individuais em situações tão diversas como as impostas aos indivíduos com vidas tão diferentes? Para Emily Durkheim, os fenômenos sociais se organizam a partir de um conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual, chamado por ele fato social. Os fatos sociais podem ser entendidos como a maneira que agimos em diferentes ambientes, em casa, na escola, na rua, a forma como falamos, nosso idioma, sotaque, as gírias, a forma como nos vestimos, calças compridas, bermuda, saia, vestido, e até mesmo a forma como podemos dançar, cantar, nos expressar. Esses comportamentos, ainda que pareçam ou sejam sentidos como escolhas individuais, para Durkheim, são estabelecidos socialmente. Na concepção de Max Weber, a sociedade existe porque é vivenciada e compreendida por indivíduos racionais que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. As normas sociais que Durkheim entendia como fato social, de acordo com Weber, existe somente por causa do sentido atribuído a elas pelos indivíduos, ou seja, não tem valor em si mesmas. A sociedade é moldada pelo conjunto de decisões de muitos indivíduos que reconhecem essas regras, atribuem-lhes sentido e manifestam as razões para obedecer a elas de forma consciente. Já para Karl Marx, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência. Dessa maneira, não é possível afirmar que os indivíduos têm primazia sobre a sociedade, ou o contrário, pois sua ação na vida social, assim como a estrutura na qual estão inseridos, é resultado de determinada situação histórico-social. Do mesmo modo que um nômade não poderia optar por ter uma residência fixa, o trabalhador moderno também não é livre para escolher suas condições de trabalho. Tanto as horas de trabalho quanto o salário dependem das condições materiais de determinado momento histórico. Um traço comum na sociologia contemporânea é o esforço para construir uma teoria capaz de interpretar o indivíduo e a sociedade como partes inseparáveis da mesma realidade. O sociólogo alemão Norbert Elias afirma que não existe dicotomia entre indivíduo e sociedade. Uma teoria que se refira aos conceitos de indivíduo e sociedade em termos antagônicos é inconsistente. Essa é uma falsa questão, pois a vida social é desenhada a partir de um constante processo de influência mútua, em que o indivíduo constrói a estrutura e é, simultaneamente, formado por ela. O sociólogo britânico Anthony Giddens avalia que o indivíduo na modernidade age de modo dialético em relação às estruturas. Giddens defende que os indivíduos são influenciados pelas estruturas de seu cotidiano, ao mesmo tempo que recriam essas mesmas estruturas mediante um processo de reflexão sobre sua própria prática. A partir das últimas décadas do século XX, a estrutura social vem sendo moldada para absorver um novo modelo de indivíduo, que se realiza como cidadão por meio do consumo.
Podemos aqui perceber um duplo movimento: a redução da representatividade dos direitos sociais e políticos dos indivíduos, que fica evidente principalmente na esfera do trabalho, e a extensão dos direitos ligados ao consumo, com a ampliação da proteção do indivíduo como consumidor. Essa duplicidade é criticada pelo sociólogo americano Richard Sennett, que aponta um problema. A particularização cada vez maior da experiência social resulta em indivíduos fragmentados e, por vezes, desconectados da coletividade. A lógica de consumo produzida pela ação combinada das empresas e da indústria cultural cria nos indivíduos uma subjetividade que redunda apenas em consumismo desenfreado. Lembra da cena recente da reabertura de um shopping em plena pandemia? Pois é disso que estamos falando, de uma cultura superficial e geral que passa a ser uma referência social. Em outra perspectiva, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman critica as novas configurações sociais que determinam os modos da construção da identidade social. O modo fragmentado e volátil como as identidades vêm se desenvolvendo não pode ser visto de uma forma positiva, pois as condições sólidas de reprodução da vida individual estão sendo substituídas por relações sociais e econômicas que não permitem identidades coletivas perenes, levando os indivíduos à busca de uma referência que nunca poderá ser dada pelo consumo. E você? O que você pensa sobre isso? Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima.